Então tá, pessoal, agora a gente vai então começar o nosso estudo do módulo 1, capítulo 2. Peço que vocês leiam o capítulo 2 da página 4 até a página 10. Leiam toda a teoria, leiam os exercícios ali e depois voltem aqui pra gente fazer juntos isso aí, tá? Não adianta vocês olharem o vídeo sem terem lido da página 4 até a página 10. Vai lá, aperta o pause e lê, depois volta aqui. Beleza. Na página 4, então, a gente tem ali um pedaço de uma foto, né? No livro tem a metade da foto em cada página. Aparece assim, né, para vocês, ó. E essa foto aqui, como a gente já viu, a versão digital do nosso livro nos permite clicar na foto, ó, e ela nos dá essa opção. Essa foto tem essa ilusão que parece ser uma coisa e é outra. E é justamente isso que a gente vai conversar um pouco agora nesse começo, né? Algumas pessoas dizem que a matemática é uma ciência exata. Vocês que já me conhecem, já trabalharam comigo aí o ano passado, sabem que eu não concordo muito com isso. Eu não creio que a matemática seja tão exata como dizem, né? Mas ela é precisa, isso sim. Então é mais ou menos isso que fala nesse texto aqui, ó, da página 5, que fala sobre dar o exemplo do 2 mais 2 ser 4. Nem sempre 2 mais 2 acaba sendo 4, né? Isso acontece porque se eu somar, por exemplo, 2 gotas de chuva com outras 2 gotas de chuva, nós não vamos obter 4 gotas de chuva, né? Se a gente estiver trabalhando em química e juntar 2 mais 2, 2 átomos de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio, a gente não vai ter necessariamente 4, né? Então as verdades são relativas. A gente tem que pensar isso aí. A gente pode pegar um conta-gotas, por exemplo, né, e jogar 1, 2, 3, 4 gotinhas num copo ou num recipiente, e a gente vai ver que isso aí não acontece, né? Se a gente juntar aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio, na verdade, o que a gente vai obter é uma molécula de peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. Então, é só a gente entender e interpretar as verdades matemáticas, porque o contexto, dependendo do contexto, a gente vai poder usar alguns conceitos e alguns procedimentos, e sempre cuidando para que a gente não tome não tire conclusão precipitada, tá? Então, é isso. Aqui a gente tem mais algumas ilustrações disso aí, né? Dessas fotos que a gente pode observar. Vou esperar abrir aqui. Deixa eu abrir aqui novamente para vocês observarem que na versão digital do livro a gente sempre tem essas possibilidades aqui, bem legais, ó. São pinturas no chão que dão essa ilusão de ótica. Aqui tem esse lugar aqui na Irlanda. Tem mais uma fotinho no Canadá. Tem também uma na Tailândia. Tem uma na Califórnia. E na Polônia. Essa aqui está no nosso livro também, né? Está no livro de vocês, no nosso livro essa aqui. Beleza? Então vamos para a página 6, onde ela fala da teoria dos conjuntos. Quando a gente fala em conjunto, a gente está falando de um axioma. É uma noção primitiva. A princípio, todo mundo sabe o que é um conjunto. Se eu pedir para vocês agora pensarem, o que é um conjunto? Pensa aí. Possivelmente isso que tu pense está certo. Dificilmente a tua noção de conjunto vai estar errada. Justamente porque é uma noção bastante intuitiva, uma noção primitiva que a gente chama. Então isso faz com que a gente saiba. É estranho, mas é bem isso aí. A gente vai aprender aqui a organizar os nossos conhecimentos. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que um conjunto ele pode ser representado de várias maneiras. Uma maneira
por enumeração. Aqui na página 6 tem 3 maneiras: enumeração, propriedade e diagrama de Venn. Então, as 3 maneiras que a gente vai representar um conjunto. Por enumeração é quando tu enumera, quando tu elenca, quando tu escreve quem são os elementos do conjunto. A gente pega os elementos, nesse caso aqui, ó, o caso do exemplo do livro é o conjunto dos estados da região sul. Ele já botou um azinho, porque todo conjunto a gente batiza ele com uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Então, esse padrão, essa convenção a gente vai usar a partir de agora, tá? Sempre a gente vai nomear um conjunto usando as letras maiúsculas do nosso alfabeto, tal do alfabeto latino. Além disso, é importante que a gente lembre alguns símbolos. Aqui eu vou tentar dar um zoom para vocês enxergarem aqui, ó. Esse Ezinho mais arredondadinho, ele significa pertence. Esse A virado significa qualquer que seja, ou todo, qualquer que seja. Esse cara aqui, ó, é o símbolo de maior que. E esse símbolo aqui é o de menor que. Ao longo do nosso estudo a gente vai falando, retomando esses conceitos, esses símbolos e tal. Mas voltando então para a representação dos conjuntos. Por enumeração, quando tu pega o conjunto e representa pela citação dos elementos, sempre entre chaves e separados por vírgula. Exemplo, conjunto A dos estados da região sul é dado por A, o nome do conjunto, é igual a, abre chaves e bota, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O nome dos caras ali, dos elementos, separados por vírgula. Tá? Outro exemplo, o conjunto M dos números naturais pares maiores que 2 é dado por, ele disse que o nome é M igual, abre chaves, par maior que 2 é o 4, 6, 8, 10, 12, 14. E esses 3 pontinhos, as reticências, significa, quando eles aparecerem, eles vão representar a ideia de infinito. Significa que esse conjunto aqui é infinito, não tem fim, vai embora. Tá? E aqui é um conjunto finito, com 3 elementos. Uma maneira, então, de representar os conjuntos, por enumeração. Outra maneira, por propriedade. Nesse caso, quando a gente representa por propriedade, o conjunto é representado por uma lei de formação que caracteriza todos os seus elementos. É uma lei, é uma propriedade, é uma característica de todos os elementos daquele conjunto. Olha só, vamos pegar o mesmo exemplo, o conjunto A dos estados da região sul. Olha como ele vai escrever. A é igual a X, tal que X é um estado da região sul. Olha como lê. A é o conjunto dos elementos X, tal que X é um elemento da região sul. Ou ainda, como é que tu pode ler isso? X é um estado da região sul. Essa barrinha aqui significa tal que. Então, X, tal que X é um estado da região sul. Que X vai ser esse? Meu X vai ser o Paraná, o X vai ser Santa Catarina e o X vai ser Rio Grande do Sul. Por quê? Porque X é um estado da região sul. Quais são os estados da região sul? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Está aí o mapa do Brasil, destacadinho lá os 3 estados da região sul. Tá? Por propriedade ainda, outro exemplo, conjunto M dos números primos positivos. Primos positivos. Como é que eu vou representar isso? Olha, M é X, tal que X é primo e positivo. Pronto, primo e positivo. Os elementos X, tal que X é primo e positivo. Como é que eu vou ler isso? M é o conjunto dos elementos X, tal que X é primo e positivo. Tá? Por enumeração, propriedade e, por fim, a gente pode representar um programa usando um conjunto usando diagramas de Venn. Como é que eu uso o diagrama de Venn?
a gente vai representar o conjunto por meio de uma linha fechada, de tal forma que todos os elementos estejam no interior. Geralmente é um circular, assim, o mais próximo de um círculo que a gente consiga fazer, né? A gente faz uma bolinha, uma esfera, uma elipse, enfim, faz um arredondadinho aqui e bota ali dentro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tu vai pegar os elementos e vai jogar lá dentro. Aqui é o conjunto A dos estados da região sul. Esse é o diagrama de Venn. A gente vai usar muito o diagrama de Venn, especialmente para fazer as nossas operações com conjuntos. Então a gente precisa se acostumar já a ir vendo o diagrama de Venn, tá? Página 7, dê um exemplo de cada tipo de representação de um conjunto. Enumeração. Bom, tem uma infinidade de maneiras de representar um conjunto usando a enumeração. Vou pensar aqui numa possibilidade. Sei lá, vou pensar nas letras da palavra uva. Vou chamar o conjunto de U igual a U, V, A. Estava escrevendo esse tempo todo e vocês não viram, né? Tá aqui. Conjunto U igual a as letras da palavra uva. Tá aí. Representei um conjunto por enumeração. Tá? Letra B. Por propriedade. Por propriedade, a gente vai pegar um exemplo aí também qualquer. Propriedade. Vamos pegar o conjunto, outra letra, G, que é uma letra bem bonita. O conjunto G vai ser X, tal que X pertence, ó, o símbolo de pertence, aos números naturais, esse Nzinho com uma perninha a mais aqui do lado, ó, é o conjunto dos números naturais, e o X é, sei lá, menor que 10. Pronto. Fiz aí um exemplo de representação de conjunto por propriedade. X, tal que X pertence aos naturais, e esse X é menor que 10. Tá? Essa aí é a resposta, portanto, do exercício número 1. Letras A e B. E agora vem a letra C, que está ali do ladinho. Vamos pensar, então, numa maneira de representar o diagrama de Venn. Então, vamos ver o nome do professor de matemática. Olha só. A gente vai representar, nesse mesmo conjunto G, o conjunto das letras do nome do professor de matemática. G-U-S-T-A-V-O. Cada um pode fazer um diagrama de Venn, uma bolinha, e colocar aqui dentro as letras do próprio nome. Tá? As letras do próprio nome. Interessante uma coisa. Meu nome é Ana. Meu nome é Ana e eu quero representar aqui no conjunto A as letras do meu nome. Eu vou botar quem? O A, o N e deu. A gente não repete elementos quando está representando um conjunto, tá? A gente não repete elementos quando está representando um conjunto. Esses caras aqui são os elementos e esse todo aqui é o conjunto. A gente não repete elementos quando está representando um conjunto. Seguindo então o nosso estudo, a gente vai para a equivalência de conjuntos. Equivalência é uma maneira de dizer que são... eu não gosto de usar essa palavra, né? Mas é iguais. Na verdade, eles têm que ter o mesmo tamanho, ou seja, eles têm que ter o mesmo número de elementos. E mais ainda, eles têm que ter os mesmos elementos. Então, dois conjuntos são equivalentes quando eles têm os mesmos elementos. Parece uma ideia meio boba, meio idiota, mas é bem a ideia que esse cara aí, o George Cantor, ele usou.
Ele pegou dois conjuntos, deixa eu tentar mostrar para vocês um exemplo bem simplificado. Ele pegou dois conjuntos aqui, o conjunto A e o conjunto B. E aí ele tinha aqui 1, 2, 3 elementos e aqui 1, 2, 3 elementos. Quando ele fez isso aqui, ó, ele juntou esse cara com esse cara com esse cara com esse. Cada elemento do conjunto A tinha um correspondente no conjunto B. Cada elemento do conjunto A tinha um elemento correspondente no conjunto B. Cada elemento do conjunto A tinha um elemento correspondente no conjunto B. Quando ele percebeu que alguns conjuntos tinham essa característica, essa correspondência fechava, aí ele começou um estudo bem legal que tem a ver com os números naturais, que tem a ver com um monte de números. E aí ele se deu conta do seguinte: se um conjunto A é infinito e o conjunto B também é infinito, então eles são equivalentes. Tá? Então a gente pensa assim: o conjunto dos números naturais, que são 1, 2, 3 e vai-se embora. Pensa bem no conjunto dos números naturais. Aí tu pensa no conjunto, por exemplo, dos números reais, que são 1, 1,1, 1,2, 1,3. Esses dois conjuntos são infinitos. Mas, olha que loucura, cada elemento dos naturais vai ter um correspondente nos reais. Por quê? Porque ambos são equivalentes. Tem infinitos elementos. Tá? É uma ideia bastante abstrata, mas que foi objeto de estudo do George Cantor. Inclusive tem essa historinha aqui do hotel de Hilbert. Era uma vez um hotel com um número infinito de quartos. Todos estavam ocupados. Chegou um novo hóspede que necessitava muito de hospedagem. Como o gerente poderia resolver seu problema? Então essa historinha aí é um problema bem legal, assim, que a gente pode discutir isso aí em aula, porque a discussão é bem interessante, assim, faz a gente ampliar um pouco a ideia dos conjuntos infinitos. Ele fala, né? Leiam aqui a resposta que depois a gente discute, tá? Tem o para investigar. Pesquise como George Cantor provou que o conjunto dos números racionais é equivalente ao conjunto dos números naturais. Eu deixo isso aí para vocês como investigação. É legal vocês darem uma pesquisada. Podem usar livros. A nossa biblioteca, assim que tiver organizada, prontinha ali, vocês vão ver que vai estar show de bola. Nosso acervo bem completo. Tem lá. Também tem várias fontes de pesquisa. Tá? Vamos para as atividades do exercício da página 8. Gostaria que vocês tentassem fazer essas aqui, tá? E depois, sim, vocês voltam aqui para fazer. Então aperta o pause, tenta fazer os exercícios 2, 3 e 4 e só depois vocês voltem aqui, tá? Bom, agora que vocês já tentaram fazer, vou fazer para vocês. Ele faz para demonstrar que o conjunto Z, formado por todos os inteiros, é enumerável. É bem fácil. É só criar uma relação com o conjunto dos números naturais. É só estabelecer uma relação. O que ele quer fazer? Ele quer dizer para a gente o seguinte: que os números inteiros, que é o conjunto Z, formado pelos números 0, 1, menos 1, 2, menos 2, e assim por diante, tem uma relação biunívoca, né, com o conjunto dos números naturais. Toda vez que a gente tiver que provar que um conjunto é enumerável, é só a gente relacionar o conjunto em questão, nesse caso é o conjunto dos inteiros, com o conjunto dos números naturais. E aí bem tranquilo, ó. 0, 1, 2, aqui eu vou botar todos os naturais, 3, 4 e assim por diante. Percebam que cada número natural
tem um único correspondente lá nos inteiros. Cada número natural tem um único correspondente dentro dos inteiros. Cada natural tem um único correspondente dentro dos inteiros. E assim, como os elementos dos inteiros estão relacionados um a um com os elementos dos naturais, eles formam essa correspondência. Então a gente pode concluir que sim, o conjunto Z é enumerável, tá? Exercício 3. Ele fala que o texto aponta que Cantor derrubou o postulado de Euclides. O todo é maior do que as partes, mostrando a correspondência entre um conjunto infinito e uma de suas partes. Com base nessa ideia, encontre um subconjunto dos números naturais que seja enumerável. Tá, então vamos devagar. Primeiro vamos lembrar o que é, ou quem são os números naturais. Os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então agora um subconjunto. Subconjunto é uma parte do conjunto, né? Subconjunto é uma parte do conjunto. Subconjunto é uma parte do conjunto. Então vamos pensar num subconjunto. Uma parte dos números naturais. Quem é que pode ser? Ah, pode ser, sei lá, os números ímpares. Eu vou chamar de I e vou dizer que são os números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 e vai-se embora. Tá aí um subconjunto dos números naturais e ele é um subconjunto enumerável, tá? Bem tranquilo. Podia ser os pares, podia ser os múltiplos de 5, os múltiplos de 9, os múltiplos de 7. Pode ser esse conjunto aqui, ó, naturais asterisco. Quem são os naturais asterisco? São os naturais sem o zero. Naturais sem o zero. Todas essas opções para responder a questão número 3. Tá? Tá aí as duas. Aqui eu botei duas opções, mas a gente falou algumas outras. Questão número 4. Pensando no problema do hotel do Hilbert, como seria possível realocar os hóspedes desse hotel de modo que seja possível hospedar um grupo infinito de novos hóspedes? Existem várias maneiras, né? Eu quero que vocês pensem nisso aí antes de resolver. Uma possibilidade, tá? E aí vocês vão... Talvez deixe vocês mais curiosos, ou quem já souber a resposta, uma resposta possível, termina aqui, né, de pensar. Eu não gosto de dar resposta porque às vezes vocês param de pensar no problema. Mas a resposta é fácil. Está lotado lá o hotel, tá? Que tem infinitos quartos. Lembram que lá na página 7 ele fala que o hotel tinha infinitos quartos. Faz o seguinte, ó. Liga para o hóspede do quarto 1 e diz assim: doutor, vai para o quarto 2. Mas já tem gente no quarto 2, né? Só que tu vai ligar para o cara do quarto 2 e vai dizer: ô doutor, vai para o quarto 4. Deixa eu desenhar aqui, ó, para vocês. Tá aqui todos os quartos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai-se embora. Esse cara tu vai mandar para o quarto 2. Esse cara tu manda para o quarto 4. Esse manda para o quarto 6. Esse tu manda para o quarto 8. Esse tu manda para o quarto 10. Esse tu manda para o quarto 12. Esse aqui tu vai mandar para qual quarto? Exatamente, o quarto 14. Todos os hóspedes que estão lá agora vão ficar hospedados somente nos quartos ímpares. Consequentemente, todos os quartos... Desculpa, aqui é pares, né? Todos os hóspedes vão ficar nos quartos pares. Consequentemente, todo quarto de número ímpar vai ficar livre. E aí tu vai poder hospedar mais infinitos hóspedes. Isso é o que eu falei, é para entender a noção do infinito, assim, dessa ideia do infinito. Tá? Então resolvemos o exercício 4. Bora agora para a página 9, falar dos diagramas de Venn. Venn, ele é um matemático, né? John Venn.
viveu de 1834 até 1923, está aí a carinha dele, carinha bem de normal, né? Ele que sistematizou essa maneira de organizar os elementos. Ele era britânico e foi um dos responsáveis por estudar a teoria dos conjuntos. Ele considerava 3 discos, aqui eu vou destacar os 3 discos que surgiram aqui para o estudo deles, né? E com esses 3 discos, ele conseguiu, e mais essa região U aqui, ó, que a gente vai chamar de universo mais adiante, e por isso é chamada de U. Com esses 3 discos, ABC e mais o U, ele conseguiu criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regiões. Ele conseguiu criar 8 regiões, como vocês podem observar na ilustração. Uma região é essa aqui de fora, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São as 8 regiões que o Venn conseguiu demarcar usando o seu diagrama. Então, isso ajuda, porque muitas vezes a gente vai precisar dessa organização para fazer a nossa questão, para resolver nosso problema. Claro que poderia ser mais simples, poderia ter só 2 conjuntos, A e B, mas ele nos dá a opção de 3 conjuntos aqui. Normalmente, então, nossos problemas terão 2 conjuntos, A e B, ou 3, A, B e C. Ele aqui dá um exemplo, né, para facilitar o entendimento. Vamos imaginar que o círculo A represente os brasileiros, o círculo B represente os cientistas e o círculo C, pessoas condecoradas com prêmio. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Se a gente olhar para esse desenho aqui, ó, que eu vou fazer aqui no meu quadrinho, A, B e C, olha só, A são as pessoas que são brasileiros, B, cientistas, C, pessoas condecoradas com prêmio. Na região central, que aí eu vou ter que pegar aqui o dele para ajudar também, né? Na região central, colorida de azul claro, tá aqui, ó. O que representa essa região? Representa o cara que está no conjunto A, está no conjunto B e está no conjunto C. Vocês enxergam que se eu tiver um elemento bem aqui no meio, ele está nos 3 conjuntos? Deixa eu pegar aqui o meu modelo sem ser colorido. Esse pinguinho aqui, ó, vocês concordam que ele está dentro do A, ele está dentro do B e ele está dentro do C? Essa região é a intersecção dos 3 conjuntos. Tá? A região colorida de laranja representa os cientistas, aqui, ó, brasileiros que não foram condecorados com prêmios. Olha só, é o A, tá? E o B, é a intersecção de A e B. Ele é cientista porque está no B e é brasileiro porque está no A. Só não ganhou prêmio. Por que não ganhou prêmio? Porque não está no conjunto C. Lembrando, A, brasileiro, B, cientista, C, ganhou prêmio. Aqui, o cara é brasileiro, é cientista, ganhou prêmio. Aqui no laranja, é brasileiro, é cientista. Depois vem a região colorida de azul escuro. Tá aqui, ó. Representa o cara que é brasileiro e ganhou prêmio. Desculpa, é cientista, né? E ganhou prêmio. Ele só não é brasileiro, tá? Representa o cientista que não é brasileiro, que ganhou prêmio. Não é brasileiro por quê? Porque não está dentro do conjunto A. Depois vem a região colorida de verde, tá aqui, ó. Representa os brasileiros, por quê? Porque está no A, e com prêmio. Brasileiro com prêmio. E não é cientista. Olha só, ele é brasileiro porque está dentro do conjunto A
e é condecorado com prêmio, porque está dentro do C. Só não é cientista. Seguindo, a região colorida de amarelo, está aqui a região de amarelo, ó, só amarelo, significa que o cara é cientista, está no B, não é brasileiro e não ganhou prêmio. Tá? Eu falei do verde? Falei do verde, né? Verde está aqui. Isso, falei. Depois vem a região colorida de roxo. Roxo, está aqui. Representa as pessoas condecoradas com prêmio, porque está no C, que não são cientistas e não são brasileiras. A região colorida de vermelho, aqui, ó, significa que o cara é brasileiro, né, porque está dentro do A, não é cientista e não ganhou prêmio. Por quê? Porque está só dentro do A. E por fim, a região cinza aqui de fora. Essa região significa que o cara não é brasileiro, não é cientista e não tem prêmio. Tá? Essa região cinza que está pintada ali fora. Tranquilo? Como exemplo, ele pede para a gente resolver essa situação aqui, usando esse diagrama. Um professor aplicou uma atividade para a nota composta de duas questões, questões A e B, para uma turma de 35 estudantes. Sabendo que 20 estudantes acertaram a questão A, 7 estudantes acertaram as duas questões e 5 estudantes erraram as duas questões, quantos estudantes acertaram somente a questão B? Para isso, ele vai convidar a gente a completar o diagrama que vocês estão vendo ali. Eu vou completar ele aqui no meu quadrinho e depois, na verdade, vocês já leram, né? A questão ela está resolvida ali no livro, então não preciso ir acompanhando aqui, sabe, passo a passo do livro aqui para vocês entenderem. Eu prefiro ir fazendo aqui e vocês acompanhem a realização aqui, tá? Então vamos lá. É uma turma. Quantos estudantes tem na turma? Olha só, o professor aplicou uma atividade para uma turma de 35 estudantes. Cara, eu gosto de já dizer aqui, ó, a turma tem 35 estudantes. O que vai acontecer? Aqui dentro eu vou botar quem acertou a questão A. E aqui dentro eu vou botar quem acertou a questão B. Tá? Na questão acertou a questão A, acertou a questão B. Vou lendo a questão. Ele disse que a turma tem 35 estudantes. Olha o que ele disse. 20 estudantes acertaram a questão A. Aqui dentro, ó, de todo o A, tem que ter 20 estudantes. Dentro desse círculozinho aqui, dessa região circular aqui, tem que ter 20 estudantes. Só que eu não posso botar 20, porque eu não sei quantos tem aqui, ó, e quantos tem aqui, eu não sei. Isso é uma interrogação. Mas eu sei que o total é 20. Olha só. Ele disse ainda que 7 estudantes acertaram as duas questões. Se aqui dentro está quem acertou a questão A e aqui dentro está quem acertou a questão B, onde vão estar os estudantes que acertaram as duas? Bem aqui no meio, né? Na intersecção. Acertou as duas, está aqui no meio. Quando a gente vai resolver um problema usando o diagrama de Venn, a dica é essa. Sempre começa pela maior intersecção. Sempre começa pela maior intersecção. Quando são dois conjuntos, essa aqui, ó, é a maior intersecção. Quando são 3 conjuntos, essa aqui, ó, é a maior intersecção. Então vamos começar por essa aqui, que é a maior intersecção. Ele me disse que aqui tem 7 estudantes que acertaram as duas. Bom, então aqui eu vou colocar 7 estudantes. Tá? Outra coisa, ele me disse o seguinte: 5 estudantes erraram as duas questões. Onde eu vou botar os 5 que erraram as duas? Bom, só tem um lugar para eu colocar. O cara que errou as duas, ele está dentro da turma, mas ele não pode ficar dentro dos círculos.
Por quê? Porque nos círculos eu boto quem acertou a questão A, quem acertou a questão B. Se o cara errou as duas, vai ficar onde? Aqui fora. 5 aqui acertaram a questão B. Tranquilo? Agora vem a parte do raciocínio lógico, que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Ele disse que dentro do conjunto A, eu tenho que ter 20 estudantes. Por quê? Porque 20 estudantes acertaram a questão A. Aqui dentro tem que ter 20, dentro do A. Quantos já estão dentro do A? 7, né? Estes 7 estão dentro do A. Se tem que ter 20, quantos faltam então? Eu vou fazer 20 menos 7, ou seja, 13. O que significa esse 13? Que 13 estudantes acertaram somente a questão A. 7 acertaram as duas, 5 erraram as duas. Quantos estudantes vão ter aqui dentro do B? Quantos estudantes vão ter dentro do B? Nossa, não sei. Quando eu não sei alguma coisa na matemática, eu uso uma letrinha para me ajudar. É a letra X. Beleza. Agora pensa. Se eu fizer 13 mais 7 mais 5 mais X, vai ter que dar o quê? O meu total da turma. 13 mais 7 dá 20. 20 mais 5 dá 25. Então, vou tentar fazer no cantinho aqui, ó. 25 mais x é igual a 35. Por que 35? Porque 35 é o total de alunos da turma ali, né? Total de alunos da turma. Aí resolvo essa equação. X vai ser igual a 35 menos 25. Meu x vai ser igual a 10. Esse x, portanto, é 10. Respondendo à pergunta, quantos estudantes acertaram somente a questão B? 10 estudantes acertaram somente a questão B. Tá? Essa é a resposta. Aqui vocês leiam com calma que dá para entender, tá? 35 e 25. Ficou apertadinho ali no canto. Essa resolução vocês já leram, porque está aqui na página 10. E para encerrar, vocês leiam esse finalzinho aqui, ó, que fala sobre os padrões e regularidades da sucessão de Fibonacci, a sequência de Fibonacci. É isso, ele pede para a gente generalizar ela ali, né? Uma questão que eu vou deixar para quem quiser, para dar uma aprofundada. Não vou cobrar vocês isso aqui, sabe? Até posso ajudar vocês. Olha só, ele pede para fazer por enumeração, né? Pela enumeração dos elementos. Então, vou chamar o conjunto de F de Fibonacci. Então, começa com um par de coelho, depois tem mais um par de coelho, depois 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 5 dá 13, 13 mais 8 dá 21, 21 mais 13 dá 34, 34 mais 21 dá 55, 55 mais 34 dá 89, e assim por diante, tá? E é isso. Essa é a sucessão de Fibonacci, a sequência de Fibonacci. Tá bom? É isso. Quem já entendeu pode seguir lendo o nosso livro a partir da página 10. E quem não entendeu pode dar uma olhada de novo no vídeo, pode anotar as dúvidas para a gente discutir em aula. Enfim, é isso aí.